Meus irmãos, é muito bom estar aqui outra vez para refletir nos ensinos da Palavra de Deus. Nesses meus 73 anos de vida cristã e 63 de ministério pastoral, rendo graças a Deus porque esse livro nunca me faltou. E esse livro sempre me conduziu pelos caminhos que devia trilhar para alcançar os propósitos de Deus neste mundo. Com este livro eu aprendi a ser crente, aprendi a ser gente, aprendi a ser filho, aprendi a ser marido, aprendi a ser pai, aprendi a ser avô, aprendi a ser sogro, aprendi a ser bisavô. Eu dou graças a Deus porque este livro é a minha enciclopédia da vida. Eu ainda vou um dia mostrar aqui um vídeo muito interessante sobre a importância da leitura bíblica. O que as mudanças que a leitura regular da Bíblia ocasiona. Vale a pena pensar nisso. E como eu desconfio que alguns não leem a Bíblia, ou leem um versículo ou outro, não é? Uma vez ou outra, quando estão aflitos, então nós vamos ler um trecho maior. Vamos ler Efésios 4 outra vez, versículo 20, está aqui no 25 até 5:20. Então, Efésios 4, 25 até 5:20. Nós vamos ler esses versículos, nós vamos ler em pé, vamos ler bem, vamos ler alto, nada de ler baixinho, como se estivesse com medo, vamos ler com alegria, porque é a palavra de Deus, de que dispomos em nossa própria língua, não em hebraico e grego e aramaico, mas em português, e português claro. Então, eu vou ler o versículo, vou ler forte, como eu ler, vocês leiam também. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor com Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício, como aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza
ou cobiça, nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém nos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. Pois no passado eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Assim andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vejam quantas vezes, portanto, conjunção coordenativa conclusiva. Portanto, conclusão de todo o ensino de Paulo. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos, você falar com salmos, tem que decorá-los, tem que aprendê-los. Falando entre vós com salmos, hinos, você tem que aprender hinos. E cânticos espirituais, tem que aprender. Cantando e louvando ao Senhor no coração. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A vírgula aí ou é ponto? Agora sim. Sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Se um filho de 8 anos procurar o Senhor e disser: pai, o Senhor falou uma palavra feia, uma palavra impura, uma palavra suja. O pai deve dizer: filho, muito obrigado. O pai confessa que falou, mas pede perdão a Deus. Devemos estar sujeitos uns aos outros pela palavra. A filha pode mandar na mãe, o filho no pai, o neto no avô. Portanto, nós devemos sujeitar-nos uns aos outros no Espírito e pela palavra. Que Deus nos abençoe. Queiram sentar-se. Esta é a segunda parte dos imperativos da nova vida em Cristo. E elas dizem respeito à espiritualidade e ética cristã. Não há doutrina verdadeira que não se manifeste em ética, em ação. Alguém disse que a vida cristã
É como o Novo Testamento. Primeiro os evangelhos, depois Atos. Primeiro cremos, depois praticamos, depois vivemos. Portanto, o evangelho há de ser praticado e lido pelos nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, de escola, lido em nós. Nós somos cartas vivas. Portanto, devemos andar e viver em pureza, em santidade. Como acentuamos hoje de manhã, e pelo esboço eu repito, somos chamados para a pureza, para uma vida bela, para uma vida santa, para viver uma vida íntegra. E só assim faremos diferença no mundo em que vivemos. Nossa vida não pode ser como a das demais criaturas humanas, ou como era a nossa vida antes de conhecer a Cristo. Temos de ser diferentes. Como disse de manhã, Paulo usa a imagem de desvestir, de tirar a roupa e depois vestir outra nova. Temos que tirar a roupa velha de todos esses vícios, de todos esses erros, de todas essas condutas e vestir-nos do amor de Cristo, da beleza de Cristo, do caráter de Cristo, do jeito como o cristão deve viver. Paulo menciona como prática comum algumas coisas que estão aí em nossa sociedade, que nós temos de repelir em vez de repetir. Por favor, não ponha traço nesse L. Vamos deixar L. Repelir. Eu não farei isto. Eu não farei este negócio. Eu não aceito a sua proposta. É desonesta. Fere a meus princípios. Eu não irei a tal lugar. Eu não irei a tal festa. Eu não me embriagarei. Eu guardarei o meu corpo limpo, a minha mente limpa, para que possa tomar decisões moralmente livres. E Paulo vai dizer algumas coisas, por exemplo, abandonemos a mentira. A gente cuja vida parece um cipoal, cercada, amarrada por mentira. É mentira de começo a fim. Há muito namorado, à distância, telenamorado, que exibe uma riqueza, uma prosperidade. Eles tiram fotografias diante de carrões, diante de casas bonitas. E a moça, coitadinha, iludida, não sei por que a mulher se deixa levar. Acredita nesse sujeito. Meu pai é fazendeiro. Este é o carro que ele me deu. E essa é a casa onde eu moro. Só que ele não quer um encontro com você. Muito menos faz um convite a você para visitar a casa dele. Ou andar no carro dele. Tudo mentira. E às vezes a mulher só descobre depois de casada. Ah, meus irmãos, olha, não é possível desmanchar um casamento assim não. Por engano moral, sexual, pode anular o casamento. Mas por perda desse jeito, não. Por isso, tenha juízo. Tenha juízo. Não aceite uma mensagem de que você não tem certeza, de cuja veracidade você não tem evidência. Peça alguém que se encontre com ele, que o convide para um almoço. Conheça a fortuna dele e veja o carrinho dele. Que beleza. Ah, meus irmãos, como nós precisamos de rejeitar a mentira. Mentira, tolerância zero. Se você parar de mentir no seu casamento prosperará. Se você parar de mentir a seus filhos, eles passarão a obedecer a você, a amar você e a seguir o seu exemplo. Paremos de mentir, tiremos a roupa da mentira
e vistamo-nos das vestes da luz. Luz e verdade se identificam no Novo Testamento. Mas ainda nós rejeitemos a ira. Ora, nenhum de nós pode evitar ira. Como se diz na linguagem comum, ninguém é sangue de barata. Nós ficamos zangados às vezes, bravos. Ficamos sim. Mas é preciso que nós nos contenhamos. E quem nos dá a capacidade de domínio, de autonomia, quem dá é o Espírito Santo. É um dos frutos, aliás, um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas. Vejam só, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, ou mesmo fé, amabilidade e domínio próprio. Você se domina, você tem vontade de dizer coisas ou de fazer coisas. Você diz, não, eu não devo fazer. Isso entristece o Espírito de Deus em mim. E quando a gente entristece o Espírito de Deus, fica triste. Quando eu vejo um crente tristonho, eu desconfio. Ou ele está atravessando um momento difícil em sua vida, ou ele está entristecendo o Espírito Santo. O sujeito que anda bem com Deus é alegre, sorri, rir-se. Hoje, quando nós fomos para casa, o irmão Sérgio e a esposa e o filho que me levaram, como nós rimos no carro. Como é bom rir, gente. Aliás, um dos pastores que foi dessa igreja, e foi também da primeira, Francis Edwards. Ele era um homem muito sério, dizem os que o conheceram. Monótono, ele falava no mesmo tom. As pessoas tinham certa dificuldade de aproximar-se dele. Mas ele deixou, dentro da Bíblia dele, que eu ganhei de presente, um bilhetinho assim. Saiba que quem me fizer rir, me presta um grande benefício. E ele era todo sério. Todos nós gostamos de rir. Eu quero que alguém diga aqui, quem aqui não gosta de rir, levante a mão, por favor. Se você disser que não gosta, eu diria, você é louco, tem que ir ao psiquiatra. Uma pessoa normal, rir, e sobretudo, rir de si mesma. Aliás, a prova maior de maturidade é quando você ri de você mesmo. Você conta um mico que você pagou, uma tolice que você fez. Aí todo mundo ri. Quando isso acontece, outros se veem animados a contar os micos deles. E aí a gente ri o tempo todo. É uma festa, é uma risadaria. A alegria, como faz bem. Eu não gosto de ver um auditório tristonho. Não gosto de ver um auditório daqueles santos medievais, cara triste. Não. A pintura medieval não faz justiça ao cristianismo. O rosto do cristão não é de tristeza, é de alegria, porque é rosto de vencedor. E nós somos mais do que vencedores. Nunca vi um vencedor triste. Você já viu? O jeito ganha da Fórmula Indy e sai triste. Vai para o pódio triste. Nem coisa nenhuma. É uma alegria esfuziante. Meus irmãos, nós somos mais que vencedores. Bem, mas a ira nos sobrevém. Peçamos então a graça de Deus, a ação do Espírito de Deus, para que Ele aquiete a nossa ira, que é uma indignação, um desejo de vingança. E quantas pessoas perdem excelentes relacionamentos por sua irascibilidade, porque são iracundos. Meus irmãos, outro pecado que devemos abandonar
outra prática que devemos abandonar é a do furto. Não furtarás, diz a Bíblia. Furtar é tirar um bem de outrem, para diferenciar do roubo sem seu conhecimento ou sem violência. Se tem violência, é roubo. Se não tem violência, é furto. Mas ambos têm a mesma natureza. Você quer apropriar-se do que não é seu. Respeite a propriedade de outros. Há empregados que levam as coisas de casa para a casa deles. Sabe que eu nunca briguei com os empregados? Eu aprendi na minha infância um ditado interessante: mais tem Deus para dar do que o diabo para carregar. Apenas eu leio a Bíblia para os empregados. Eu faço culto todo dia. Faço culto, mostro a palavra de Deus. Meus irmãos, não roube, mas você pode roubar tempo. Você pode se ocupar do computador da empresa, você pode ocupar o seu tempo usando o seu telefone, celular. Você não pode roubar um minuto sequer do seu trabalho. Isso é furtar ou é roubar. Quem furta, não furte mais. Trabalhe, seja o melhor empregado da sua empresa. E aí, o seu pastor, quando se encontrar com um empresário, quem sabe uma reunião de empresários, ele vai dizer: olha, há uma senhora membro de sua igreja. Não é membra não, viu gente? Membro é comum de dois. Ela é membro. Então, membro da sua igreja, que é a melhor funcionária que eu tenho. Quando o pastor vê uma coisa dessa, fica cheio de alegria. Agora, quando o sujeito começa a falar meio esquisitamente, eu tenho um empregado que é membro de sua igreja. Eu já espero, preocupado o que ele vai dizer. Pastor, causou um problema na minha empresa. Tivemos de demiti-lo por justa causa. Isso é uma tristeza, isso é um golpe no coração do pastor. Para usar a linguagem do boxe, é um murro no fígado do pastor. Como nós gostamos de ouvir bom testemunho dos crentes. Crentes que se parecem com Jesus. Dirigentes, trabalhadores. Jesus nunca falhou. Eu fico pensando em Davi, em Jesus, na carpintaria de José. Garanto que os melhores serviços foram feitos pelas mãos benditas de Jesus. Coisa boa, quando você faz um trabalho bem feito, aí você olha e diz: poxa, valeu a pena, estou contente. Quando a mulher que faz um bolo saboroso, ou um almoço saboroso, o cozinheiro ou a cozinheira, quando você faz algo bem feito, quando Deus viu tudo e tinha feito, Ele viu que era tudo muito bom. Portanto, faça bem feito o que lhe compete. Mas nós nos revelamos pela nossa palavra. Você é o que você fala. Porque você fala do que está cheio o seu coração. Um coração sujo fala palavras sujas. Um coração limpo fala palavras boas. Cada um tira do seu bom tesouro pérolas. Ou então, não pérolas. Como nós precisamos romper com a linguagem suja, torpe. Mas eu me admiro com os crentes que aprendem a linguagem ímpia, as palavras e piadas sujas do mundo, e as utiliza e ainda fazem alarde delas, esquecidos de que nós prestaremos conta de nossas palavras. Nós prestaremos contas. Eu gostaria, para lembrar, que abrissem Mateus 12, 36 e 37, que a nossa mídia nos mostrasse este versículo, para você anotar.
e não dizer que foi avisado. Avisado neste dia, não é? 30 de abril de 2023, na primeira Igreja Batista do Brás, digo-vos que no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem. Isso é mordomia da palavra. Eu encomendei dos Estados Unidos e recebi um livro, já fiz referência a ele, Caring for Words in a Culture of Lies. Cuidando das palavras, isso é, uma boa mordomia das palavras no mundo de mentiras. Vivemos um mundo de mentiras, mas nós falamos a palavra da verdade. Temos que cuidar de nossas palavras. Se, meus irmãos, a amargura, há quanta gente amarga neste mundo. Há pessoas tão amargas que a gente se aproxima delas, já sente o amargor. Primeira palavra delas é de amargura, é contra alguém, é contra algo mal que lhe aconteceu. Ninguém gosta de ficar perto de pessoa amargurada. E esse é um problema com os velhos. Há muito velho amargurado, que só fala de coisa ruim. É o filho que não liga, é a nora que não deixa o filho visitá-la, é o neto que nem um telefone dá no dia do aniversário. Há velhos só que reclamam. Pare de reclamar, deixe seu filho, sua nora, seus netos ter a vida que quiserem, ore por eles. Há idosos também que ficam doentes, têm problemas, ficam sem dinheiro para comprar os alimentos básicos e não pedem aos filhos, não pedem às filhas, não pedem aos genros e às noras. Isto é orgulho. Peça, você tem o direito de receber. Meu filho, estou em necessidade, estou sentindo um problema de saúde, estou sentindo uma dor no peito, geralmente, de que lado, pai? Do lado esquerdo, o negócio é sério. Né? Diga até o lado, do lado esquerdo. Gente velha, seja feliz, fale com seus filhos, perdoe seus filhos, suas noras, seus genros. Perdoem, nada de amargura. Gente amargurada amargura o mundo. Chega de amargor. Temos que trazer a doçura da graça de Deus. Quando gente amargurada vem falar comigo, eu ouço e começo a mostrar o outro lado, a doçura da vida. Eu gosto de falar idosos, sabe? Se vocês quiserem ter um encontro com todos os idosos, idoso é 65 para cima, não sei se há alguém aqui, não é? Mas, agora idoso mesmo é de 80 acima. Eu estou lá. Então, gosto de falar a idosos. Você pode trazer alegria para a sua família ou tristeza. Nenhum filho, nenhuma nora, nenhuma filha, nenhum genro gosta de estar perto de um velho que vive reclamando, amargurado com tudo. Ninguém. Meus irmãos, desculpem a falta de modéstia. Minhas noras gostam demais de mim. Pastor, como o senhor faz bem em nossa casa. Venha sempre, não vou lá sempre. Não vou. Outra coisa, só vou avisando. Nunca vou à casa de minha nora sem avisar. Eu ensino isso no meu livro Arte de Ser Sogra, mas eu faço, eu pratico. Chegue com um sorriso, se possível com uma lembrancinha. A gente pode ter relacionamento excelente com a família, com os filhos, os netos. Menino nenhum, jovem nenhum, gosta de um velho rabugento. Uma coisa que eu pedi a Deus, quando comecei a envelhecer, alguns anos atrás, eu disse, Senhor, que eu não seja um velho rabugento, triste, a reclamar da vida, amargurado. Eu não quero ser. Eu quero ser um velho sorridente, um velho alegre, um velho feliz,
um velho que traga alegria à casa dos meus filhos, à casa dos meus netos, para os meus bisnetos. Vamos deixar a amargura é do velho homem. Devemos desvencilhar-nos dele, e da amargura e da ira quando o sol se põe. A ira transformada, permanente, transforma-se em amargura. Ela é algo que envenena a vida. Por exemplo, a amargura do marido em relação à mulher e vice-versa. Há casais amargurados. Eu percebo imediatamente. Uma vez eu fui fazer uma visita a um casal. Quando cheguei, eu ouvi um barulho esquisito lá dentro da casa. Esperei um pouco, toquei a campainha, o barulho acabou. Mas demoraram a abrir para pôr as coisas no lugar. Não sei por que, quando certos maridos e certas mulheres ficam aborrecidos, tiram as coisas do lugar. Por que não deixam tudo no lugar? Porque tudo está fora do lugar na mente deles, no coração deles. Vamos arrumar a nossa casa e arrumar a nossa vida. Nada de amargura. A recomendação de Hebreus 12, 15 é muito importante. Anotem isso. Hebreus 12, 15. Que palavra maravilhosa é essa? Aliás, o livro de Hebreus tem algumas recomendações muito importantes. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Não contamine a sua família e os ambientes dos seus amigos e relacionamentos com a sua amargura. Em verdade, estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Aqui não é o nosso destino final. Estamos rigorosamente de passagem. E por isso não podemos conformar-nos com seus padrões, os seus moldes, os seus modelos. Paulo, o apóstolo, nesta epístola, chama-nos a andar ou a viver em amor. Eu amo todo mundo, pastor. Não ama. Desse jeito não ama. Tem que amar alguém. Se ama o seu filho, o que é obediente, sim. E o outro? Deus só ama um filho obediente? Deus só faz o sol brilhar sobre os bons? Deus só alimenta os bons? Deus faz brilhar o sol sobre bons e maus. Como nós precisamos de aprender com Deus. Por isso que Paulo diz, ser depois imitadores de Deus. Essa mimética espiritual. Ser imitadores de Deus como filhos amados. O filho parecidinho com o pai. Que Deus olhe para nós desde o céu e diga, como ela parece comigo. Como ele parece com meu filho Jesus. Ah, como parece. Que beleza. Como um pai vê presença ou semelhança do filho com ele, fica muito contente. Às vezes é toda a mãe, mas ele procura algum sinal. Às vezes é um dedo torto, mas ele fica contente. O dedinho é torto, igual o meu. Todo pai quer ver um sinal. A sogra, que fica procurando semelhanças com ela. E às vezes não acha. E a outra, a mãe da sua nora, acha semelhanças. Parece com todo mundo, gente. Criança é fruto de duas vidas e de duas, digamos, heranças genéticas. Às vezes uma criança puxa o tataravô, que era lindo, ou às vezes horroroso. Então, nós pertencemos à mesma família.
Não se espante. Houve um crente, por sinal médico, e quando uma das filhas nasceu, ele achou tão feia, que ele pediu, você me perdoe, por ser tão feia a filha. Gente, mas é nossa filha. Nós vamos deixar de amar uma filha feia? Não. Nós a veremos com os olhos de quem ama. E o amor embeleza, abençoa uma descendência. Sim, meus irmãos, temos que atentar para isso. Filhos da luz, isto é, tudo é claro em nossa vida. Não há segredo em nossa vida. Somos conscientes de que somos santos. Somos filhos do Rei. Somos luz. E com sabedoria e prudência, devemos viver cada dia, aproveitando cada oportunidade. Porque Deus deu 24 horas a todos nós, igualmente. É o tempo duração, é o tempo cronos. Os alemães chamam de Zeitraum. Mas Deus nos concede momentos privilegiados, que se chamam Kairos, Kairoi. Os alemães chamam de Zeitpunkt, os pontos luminosos. Esses pontos luminosos, esses momentos privilegiados em nossa vida, temos de aproveitar. Isso é remir o tempo, porquanto os dias são maus. Aproveitemos o tempo para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer brilhar a nossa luz. E repetindo as palavras de Jesus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e aplaudam vocês. Não é assim? Não é assim. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não estamos aqui para receber elogios, mas para brilhar. Elogiemos ou não o sol, ele continua brilhando para abençoar a nossa vida. Tratemos de brilhar e abençoar o mundo. O Senhor nos chama para esse tipo de vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ouvir.